noite, graça e paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo invada a sua vida, a sua casa, a casa de todos aqueles que estão nos assistindo, as pessoas que estão aqui nesta noite, que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero cantar um cântico antes de nós entrarmos na palavra, e me veio um cântico ao coração que a Soraya Moraes canta, e eu me lembrei, né, ela diz nesta apresentação que um dia a filha dela chegou para ela e perguntou qual era o tamanho de Deus. Aí ela riu da pergunta da filha, mas ela disse para a filha, ela falou: olha filha, Deus ele é tão grande, que o universo todo não pode contê-lo. A terra é o estrado dos pés dele, mas ele também é tão pequeno, que ele cabe dentro de cada um de nós. E eu achei isso muito pertinente diante do que eu quero compartilhar nesta noite. Mas antes eu quero cantar este canto que fala da grandeza de Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o reino está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, três se formam em um, Filho, Espírito e o Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz.
tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos hão de ver quão grande é meu Deus. Faz a terra se alegrar. Ele é o Criador, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, Senhor. Ele é Aleluia, Senhor. Aleluia. Exalte o nome desse Deus tão grande e maravilhoso. Nosso Deus glorioso, nosso Pai amoroso, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos neste momento. Recebe Amém, Senhor. nosso louvor, na nossa simplicidade, mas com todo o nosso coração. Graças te damos, Senhor, por mais esta noite, por podermos estar juntos e mais uma vez compartilharmos a tua boa palavra. Que ela nos edifique, que ela nos fortaleça, que ela venha nos restaurar, nos levantar, nos animar, que você possa ser abençoado nesta noite. Eu comecei a falar sobre a presença de Deus, o quanto ela é importante e fundamental, ela é o alicerce da nossa caminhada cristã, de uma caminhada vitoriosa. E quando eu pensava com relação a esta presença de Deus, o Espírito me fez lembrar de um texto de Moisés. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o aplicativo no seu celular, em Gênesis 33. Eu quero ler o verso 15 e o verso 16. Gênesis 33, versos 15 e 16. E diz assim Moisés: e Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui.
Como, pois, se poderá saber que achamos graças aos seus olhos, eu e o teu povo? Não é por andares tu conosco? Assim seremos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. No princípio deste capítulo, nós vemos Deus ele havia comissionado Moisés a levar o povo que havia subido do Egito, depois de 400 anos de escravidão, até a terra da promessa, até Canaã. E Deus disse que ele ia enviar um anjo junto com Moisés e o seu povo. Mas Moisés, quando chega nesse versículo 15, ele fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Então, eu comecei a pensar, por que a presença de Deus era tão importante para Moisés? E a resposta está justamente no versículo 16, porque Moisés, ele sabia que entrar na terra e tomar posse de Canaã não iria distinguir o povo de Deus dos povos daquela terra. E ele diz que o que justamente iria fazer distinção entre o povo de Deus e os povos daquelas terras era justamente a presença manifesta de Deus. Então Moisés, ele se posicionou, ele falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. E eu comecei a pensar com relação a isso, porque quando nós falamos ou pensamos com relação à presença de Deus, a impressão de muitos é que essa presença é algo a ser alcançado, é algo a ser conquistado, é algo que parece longe, mas na realidade não é isto que a Bíblia nos ensina, não é isto que as Escrituras nos diz. Nós já temos esta presença em nós. É isto que precisa fazer distinção na nossa vida, entre a nossa vida e muitas vezes a vida das pessoas do mundo à nossa volta. É justamente esta presença. Então, eu queria que você viesse comigo para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Neste capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso de número 4, Jesus ele reúne os seus discípulos, e dá uma ordem para eles. Eles haviam sido comissionados, para ir pelo mundo todo e pregar o Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo. Mas Jesus reúne os seus discípulos e dá uma ordem para eles. Eles não poderiam sair de Jerusalém até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Era uma promessa, para eles, uma promessa. E aí no verso de número 8, Lucas declara assim, são palavras de Jesus: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha essa declaração. Nós conhecemos muito bem este texto. O que Jesus está dizendo? Mas recebereis poder, dunamis, no original grego. E dunamis, fala de uma presença, de alguém que viria justamente em função da ausência do próprio Senhor Jesus. Porque quando ele reúne os seus discípulos, ele diz: olha, eu vou voltar para o Pai. E isso
trouxe um certo temor para os discípulos, né? E Jesus consola ele e fala: olha, eu vou voltar para o Pai, mas se eu for, eu vou enviar outro Consolador. E era justamente o Espírito Santo. Então, o Dunamis fala desta presença, desta pessoa, desta presença consoladora e capacitadora que viria. Dunamis também fala em um poder para fazer milagres, para operar milagres. Quando nós olhamos os evangelhos de Mateus e de Marcos, né, quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele declara: olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E esse poder ele estava dando aos seus discípulos. E ele diz em Marcos: e os que crerem, sinais vão seguir aqueles que crerem em mim. Ele diz: em meu nome vão expelir demônios, vão pegar em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não vai causar dano algum, vão impor as mãos nos doentes e vão curar. Então Dunamis fala numa capacidade, num poder de operar milagre, mas acima de tudo Dunamis fala em um poder moral, fala numa excelência de alma, fala num caráter transformado. Então, um poder, uma presença de Deus pelo Espírito Santo que traz uma transformação de vida. Uma transformação, não como uma religião, porque a religião é uma invenção humana, é uma tentativa do homem de se religar a Deus. Religião vem de religar, que diz isto, que indica isto, uma tentativa humana de se ligar a Deus, mas isto é impossível. Agora, Jesus, através da vinda do Espírito Santo, ele está falando de uma transformação moral, de uma transformação de caráter, numa mudança, não no exterior, mas de uma mudança interior, numa mudança de natureza. Eu me lembro muito de uma ilustração que a gente usava, que facilitava o entendimento. É quando nós olhamos para uma lagarta e uma borboleta, né? Algo nojento, asqueroso, né? Eu me lembro quando era criança, né? Dava aquela fileira em árvores, né, daquelas lagarta, ou eu chamava de mandruvá, né, algo nojento, né, mas que se transformava numa bela borboleta. É isto justamente que este poder, que este Dunamis traz para cada um de nós, além de ficar muito claro que o Espírito Santo veio para habitar dentro de cada um de nós, na vida de todo aquele que creu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, na vida de todo aquele que nasceu de novo, de Deus, que foi regenerado, que foi gerado novamente. Como o Evangelho de João, no capítulo 3, nós vemos a figura de Nicodemos, que vem interpelar Jesus. E Jesus falou: olha, Nicodemos, você é mestre em Israel, mas você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Água, um símbolo da palavra, do Evangelho, que produz e traz e nos leva a esta experiência e a receber o Espírito Santo, né, dentro de cada um de nós. Então, Dunamis, um poder, uma vida nova, que vem e produz uma transformação de caráter, uma mudança de natureza, uma natureza pecaminosa, escrava do pecado, que dá lugar a uma natureza divina, vinda da parte de Deus. Então, Paulo, eu queria que você viesse comigo para Gálatas, vem um pouco mais para frente, Gálatas no capítulo de número 5.
Paulo, nesta carta aos Gálatas, no capítulo 5, eu quero ler o verso 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito, fruto carpos, que significa o resultado da vida, da presença de Deus dentro de nós, pelo Espírito Santo, aqui, né? Pneuma, né? Pneuma, fala o quê? De um poder de governo. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de cada um de nós, esta presença, né? Esta vida que nós recebemos da parte de Deus, vem como um governo, ele vem para governar, ele vem para reinar, porque é assim que se estabelece o reino de Deus na vida das pessoas, né? O reino de Deus, ele não é um reino natural, ele é um reino espiritual, que se estabelece dentro da vida das pessoas. Levar as pessoas ao reino de Deus é justamente levar cada pessoa a uma experiência com Cristo. Então, ele vem para governar, ele vem para reinar em nós e através de nós. Então Paulo fala assim: o fruto desta presença de Deus através do Espírito Santo dentro da vida de cada um de nós, da minha vida, da sua vida que está nos assistindo, da vida daqueles que estão aqui conosco de maneira presencial, produz frutos. Mais importante até do que os próprios dons espirituais, que também vêm com o batismo com o Espírito Santo. Paulo está falando de fruto, de uma vida transformada, fala de uma excelência de alma, de um caráter que foi completamente mudado, e a vida desta pessoa começa a se expressar de uma maneira nova. São frutos, né? E o primeiro fruto que Paulo relaciona aqui é justamente o amor. Mas não o amor humano, o amor filéus, o amor ágape de Deus. Nós experimentamos deste amor e, inspirados por este amor, nós somos capazes de amar as pessoas à nossa volta. Paulo, em Romanos 5,5, ele fala que o amor de Deus, o ágape de Deus, ele foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esta presença de Deus nos leva a expressar o próprio amor de Deus, este amor ágape. Paulo, em Romanos 13, um pouco adiante, no verso 10, ele fala que o amor é o cumprimento da própria lei. Aquele que ama, cumpre a lei, toda a lei. Então, o primeiro fruto desta presença é justamente o amor. Por quê? Porque Deus é amor. E o amor precisa ser o alicerce de todas as outras coisas, de todos os outros frutos, né? Que são nada mais do que a expressão desta presença dentro de cada um de nós. Então, o primeiro fruto, o amor. O segundo, a alegria. Paulo nos exorta, nos insta em Filipenses 4:4. Aliás, em várias cartas, Paulo declara isto. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E Neemias, nós também entendemos no capítulo 8, verso 10, Neemias declara: a alegria do Senhor é a nossa força. É força para nós, é força que se traduz na vida de todo aquele que recebeu esta presença.
a presença manifesta de Deus na sua própria vida. Então, eu creio que você conhece pessoas, e nós como cristãos, né, a expressão da nossa vida, desta vida nova que nós recebemos em Deus, em Cristo, precisa expressar isto. E além do amor, uma das expressões, um dos frutos, é justamente a alegria. Uma alegria que não é circunstancial. Uma alegria que é perene, constante e permanente. Então você pode se deparar, e é a nossa própria experiência, precisa ser, mesmo em meio a toda esta pandemia, a todo este caos, a toda incerteza, a toda insegurança, você vê pessoas que são e estão alegres, independente de circunstâncias. Por quê? Porque é a própria manifestação desta presença na vida de cada um de nós. Então nós somos desafiados, mesmo em circunstâncias contrárias, nós podemos, e pela graça de Deus, nós expressamos alegria. Nós também manifestamos outro fruto, que é a paz. Uma paz também não circunstancial. Uma paz que foge da lógica, do raciocínio, do entendimento humano, mas uma paz que vem da parte de Deus, que nos leva, né, a um estado de tranquilidade. E a verdadeira paz só pode manifestar aquele que tem esta presença dentro de si. Então, o amor, a alegria, a paz são frutos que não dependem de circunstâncias. Não dependem. Nós temos paz mesmo em meio a tantas incertezas, mesmo em meio a crises, a dificuldade, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio à falta de recursos, mesmo em meio ao que vai ser de cada um de nós amanhã. Então, isto é fruto desta presença dentro de nós. Outro fruto, a longanimidade, quer dizer, uma paciência ao extremo. A gente quase não tem muita paciência, mas esta presença dentro de cada um de nós é a garantia não só de uma paciência, mas de uma paciência extrema. Nós podemos expressar longanimidade, que é, mesmo em meio às adversidades, permanecer firmes, 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 firmes. Outro fruto, expressão desta presença, é a própria bondade. Jesus, em Marcos 10, 18, ele fala que Deus é bom, que Deus é bom, mas eu até quando postei, né, no Instagram e no Face a chamada para a live desta noite, eu usei uma promessa em hebraico, e eu queria que você abrisse comigo, eu queria que você viesse comigo para o Salmo 23. Eu creio que uma das passagens mais conhecidas de todas as Escrituras, né? Muitos declaram este salmo, muitos abrem as suas Bíblias, né, em casa, que deixam aberta no Salmo 23, porque é algo tremendo da parte de Deus. Há promessas incríveis aqui, né? E eu usei uma das promessas, e a principal delas contidas neste salmo, que no hebraico original é Loé Shesar,
que é justamente o seguinte: este salmo, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. E grande parte das versões diz: e nada me faltará. Mas na realidade o original hebraico é justamente Loeshesá, que significa, não é que nada me faltará, é Ele não me faltará. Então, uma promessa tremenda da parte de Deus, fruto da própria bondade, fruto do próprio amor de Deus, uma promessa para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida. Ele é o seu pastor e Ele não vai faltar na sua vida. Uma promessa de suficiência. Nele, em Cristo, nós encontramos toda a suficiência. Nele e em Cristo nós encontramos toda a provisão, tudo aquilo que nos é necessário, toda a capacidade, toda a suficiência. Então, o salmista Davi, ele declara assim: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me conduz a águas serenas, tranquilizantes. Ele restaura minha alma e me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Vara fala de condução, cajado fala de proteção. Promessas de Deus, nos dizendo que Ele não vai faltar. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Então, nós experimentamos desta bondade, nós temos a promessa de Deus de que esta bondade, que é fruto desta presença dentro de nós, não vai nos faltar. Nós vamos experimentar dela todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós experimentamos para poder transbordar na vida de outras pessoas, para poder levar outras pessoas a experimentar desta mesma bondade. Outro fruto: fidelidade. Deus é fiel. Nós temos um amigo conhecido, o Guilherme, e ele é um corintiano roxo, e ele brinca às vezes, ele diz que Deus é corintiano, porque Deus é fiel, e fiel é aquele que cumpre o que diz, o que promete, e nós podemos experimentar desta fidelidade da parte de Deus, porque esta presença está dentro de cada um de nós. Ele não nos abandona, Ele não vira as costas para nós. O salmista, no Salmo 119, 90, ele diz que a bondade e a fidelidade do Senhor, elas duram de geração em geração. Então, amém, aleluia, glória a Deus por isso. Outro fruto: mansidão, que é a expressão desta presença de Deus nas nossas vidas. Nós podemos ser mansos, e ser manso, expressar mansidão, não significa ser bobo. Jesus, ele era manso. Moisés é considerado o homem mais manso que houve nesta terra. Então, mansidão
ser de um temperamento fácil, calmo, tranquilo, pacífico. Ser manso fala disto. Ser manso é colocar a confiança em Deus. Em Deus. Então, mansidão é um fruto que nós podemos e devemos expressar por causa desta presença. E por último, domínio próprio, né? Que fala daquele que domina os seus desejos e paixões, de uma capacidade que para muitos é impossível, é possível. Por quê? Por causa desta presença. Nós podemos ter domínio próprio. Não somos dominados por paixões, não somos dominados pelos nossos desejos carnais, mas nós podemos expressar este domínio por causa desta presença. Então, Paulo relaciona todos estes frutos, né, que são nada mais, nada menos do que o próprio resultado desta presença dentro de cada um de nós. E nós podemos expressar cada um destes frutos, porque não depende da nossa força, não depende da nossa capacidade. É resultado desta presença abençoadora. Próprio Deus que veio habitar dentro de cada um de nós, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas eu queria que você voltasse comigo para Gálatas, porque Paulo no capítulo de número 2, a partir do verso de número 20, ele fala desta presença transformadora, desta vida nova que nós recebemos em Cristo, e ele fala de uma experiência que eu diria é o ápice da vida cristã, porque ele declara, ele fala assim: e eu estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive. Não sou eu mais. O governo, o domínio, o controle está no Espírito Santo. Ele governa. Então, Paulo dizia, eu estou crucificado com Cristo, mas eu vivo, mas só que não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. E esta vida que eu vivo na fé. Na fé naquele que a si mesmo se entregou por amor de cada um de nós. Então, o nosso grande desafio, em função desta presença maravilhosa, plena, que nós recebemos, o Espírito Santo é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não havia mérito em nós, mas Ele nos concedeu, né, esta presença, esta vida, este poder capacitador, para que nós pudéssemos viver uma vida nova em Deus, em Cristo. Completamente diferente do padrão do mundo. Então, é esta presença, o Espírito Santo, habitando dentro de cada um de nós. E Paulo, em 1 Coríntios 3,16, ele fala assim, lembrando a igreja em Corinto desta habitação, desta presença. Ele diz: vós sois templo de Deus,
Vocês não sabem disso e que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Então, esta presença, esta vida transformada que nós recebemos através de Cristo, nós precisamos viver e expressar cada um destes frutos. E é isto, esta presença dentro de cada um de nós, que vai nos distinguir das pessoas à nossa volta, das pessoas do mundo, das pessoas sem Deus ainda. E é este estilo de vida que se expressa através destes frutos, é que vão levar muitas pessoas, que vão usar, Deus vai usar a sua vida, a expressão destes frutos, a tocar outras vidas, a levar outras pessoas, quem sabe, familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinho, não importa, a esta experiência. Eles vão ser tocados, impactados por esta expressão desta presença. Nós fomos feitos em Cristo, canais da expressão do grande amor de Deus pelas vidas, pelos perdidos, por aqueles que ainda não foram alcançados por esta salvação poderosa que há em Cristo Jesus, que naquela cruz entregou a sua vida para que nós pudéssemos receber esta salvação poderosa, imerecida, fruto da graça, fruto do grande amor de Deus. Então, o que nos distingue das pessoas do mundo é esta presença que já está dentro de cada um de nós. E nós podemos sim viver de uma maneira nova e diferente, expressando, né, todos estes frutos: amor, alegria, paz, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. Então, é o desafio que eu quero deixar para a vida daqueles que estão aqui e na vida de cada um daqueles que estão me assistindo através desta live, que vão assistir de repente depois, né, a gravação pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, não importa, né? Fica aqui o grande desafio de nós sermos os canais de expressão desta presença que se manifesta na nossa vida e através da nossa vida, e há de impactar as pessoas à nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, antes de encerrar, para que esta vida nova que você recebeu, quando o Espírito Santo veio habitar em você, possa se expressar em todos os momentos, em todos os lugares. Cada um desses frutos as pessoas possam ver na sua vida e ser tocadas por cada um deles. Pai, eu oro em nome de Jesus, porque neste nome há poder. Diante deste nome, todo joelho há de se dobrar, nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Espírito Santo, que cada um dos ouvintes desta noite, daqueles que estão participando conosco, daqueles que nos assistem, ou daqueles que vão ainda assistir esta live, que eles sejam tocados, que esta presença, que esta vida nova, que este governo do Espírito Santo venha a se tornar uma expressão de cada um dos frutos do Espírito na vida de cada um daqueles que receberam esta presença
e podem expressar esta presença em nome de Jesus. Deus abençoe você, uma semana de vitória, e que você ao longo desta semana possa sim, entendendo esta realidade espiritual e esta promessa que se cumpriu na sua vida, você possa expressar todos estes frutos, resultado da presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser, mais uma vez.